que todas as famílias tenham essa ciência de cuidar do idoso, né? Não como uma criança, mas como uma pessoa que merece toda a atenção, né? Aquela conversa no dia a dia. E, logicamente, cuidar também da saúde física é fundamental. Bom, doutor Bruno Casares conosco, é médico ortopedista. Doutor Bruno, muito obrigado pela atenção aqui com a CBN São José dos Campos. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco de conhecimento. E a gente fala, né, de saúde, de vida saudável, a prática esportiva é simplesmente fundamental, necessário. E já há muito tempo, né, a vida sedentária é uma arma gigantesca para a gente ter problemas lá na frente, quando chegar depois dos 60, não, doutora? Exatamente. Conforme o avanço da medicina, a gente foi percebendo e descobrindo cada vez mais o impacto do sedentarismo em problemas crônicos que a gente apresenta com a idade mais avançada, né? Principalmente todos os tipos de doenças metabólicas, pressão, diabetes, osteoporose, desgastes de articulação pela sobrecarga que a falta de atividade física fez também ao longo da vida, doenças neurológicas, doenças demenciais. A gente já percebeu que todos os tipos de doença eles têm uma relação muito importante com a falta de atividade física, e a prática ajuda a prevenir praticamente todas elas. O senhor é especialista, é ortopedista, mas é especialista em ortopedia esportiva. A gente sabe muito bem que os atletas, quando eles participam de qualquer atividade, principalmente aqueles de ponta, né, eles têm problemas seríssimos, né? Treinos diários, constantes, e tudo isso traz uma série de situações das quais eles merecem um cuidado muito especial. Mas o cidadão comum do dia a dia, que está acostumado, poxa, eu preciso fazer a minha caminhada, eu vou até a academia, esses daí também precisam, talvez mais até, de uma atenção e de um cuidado especial, não, doutor? Com certeza. O que eu gosto de falar é sempre que quando a gente fala de atleta de alto rendimento, isso não tem nenhuma relação com a saúde. A gente vai priorizar o alto rendimento. Só que essa é uma parcela muito pequena da população. São pouquíssimas pessoas que são atletas de alto rendimento, aí tem suporte de clube, de todo local onde trabalha. Mas para a população em geral, aí sim, o esporte, a atividade física, ele tem que ser visto como saúde. Muitas vezes a gente até pode dizer que o esporte ele é o melhor remédio que a gente vai encontrar para a pessoa, principalmente para prevenção e até tratamento de várias doenças. E aí essas pessoas têm que sempre procurar um atendimento médico, um acompanhamento, exatamente para minimizar os riscos que uma prática esportiva não adequada para aquela pessoa, não respeitando os próprios, pode gerar. A gente sabe muito bem, lógico, tem uma questão, eu acho que tem uma variação que é de pessoa para pessoa, cada um tem, né, o seu biotipo, tem as suas características, os seus problemas já existentes, mas a gente sabe muito bem, eu vou chegar ainda nos idosos, né, porque a busca, né, por uma melhor qualidade de vida, ela tem contribuído para o aumento da longevidade, né, já chegamos aí, uma média atual, 80 anos, quando há pouco tempo atrás ainda era de 70. Mas a gente sabe muito bem que existem determinadas famílias que às vezes colocam o filhinho lá para praticar um esporte já muito cedo, né? Existe limite, existe data certa, idade certa para se iniciar uma prática esportiva, doutor? Não, na verdade não tem uma coisa como idade certa para o início da prática esportiva. Uma coisa que é muito interessante é que a prática esportiva, até para crianças, ela tem um outro aspecto do que exercício físico para adultos. Ela tem mais um aspecto lúdico, de diversão e de desenvolvimento neuropsicomotor, porque quanto mais jovem fazendo uma prática, praticando algum esporte, você vai conseguir desenvolver melhor a coordenação motora, a questão de relação de raciocínio durante o esporte. Então, ele está indicado já para crianças mais novas mesmo, só que exatamente com esse aspecto mais de diversão, de fazer o esporte, não focar só em um esporte. Não, meu filho tem 5 anos, vai fazer só futebol. Não, fazer vários esportes para ter um desenvolvimento neuropsicomotor variado, diverso. Então, ele já está indicado desde as idades mais jovens mesmo. E aí o tempo vai passando, aí o moleque lá na adolescência ainda pratica esporte, né? Hoje em dia eles ficam mais no celular, mas ainda praticam esporte.
Aí vai passando o tempo, eles chegam numa certa idade, aí vai ficando mais gordinho, mais fofinho, e começa a entrar uma questão muito séria também, que eu acho um absurdo, mas a gente entende, né, a sociedade, o biotipo, a pessoa tem que ser forte, tem que ser magra, tem que ser assim, né, tem que ter músculo. E aí começa aquela busca por academias, né, fortalecimento. Essa questão da academia também tem que ter muito cuidado, né? É fundamental que pode ser feito em busca da saúde, até mesmo da questão do biotipo, da aparência, mas é algo que tem que ser sempre com orientação, não, doutor? Sim, sempre com orientação. Ainda mais, né, nesse caso que você disse, que a criança, o adolescente, ele está iniciando a prática esportiva. Então, ele precisa de uma orientação até para não fazer atividade de uma maneira errada. Isso daí também se inclui para qualquer faixa etária, porque a gente conhece muitas pessoas que resolvem fazer academia, um fortalecimento, já com uma idade mais avançada. Então, quando você vai iniciar uma atividade física nova, um esporte novo, é sempre muito importante você procurar uma orientação, para alguém corrigir seus movimentos, fazer o movimento correto, ter o melhor resultado e prevenir que o movimento errado te gere uma lesão. Então, você tendo uma orientação e sempre acompanhamento de um profissional, você vai ter, a gente vai minimizar, praticamente zerar esses riscos, né? Então, é sempre importante. Os profissionais de cada área são sempre importantes. O profissional de educação física está sempre acompanhando a evolução, o início e a evolução da prática esportiva. E aí eu fico aqui com um pensamento e o senhor vai me ajudar nessa questão. Comecei lá atrás, quando jovem, quando adolescente, passei a minha maturidade também, né? Praticando esportes, fazendo exercícios. E, logicamente, se eu levei uma vida toda, relativamente, neste ritmo, eu vou chegar lá como idoso em condições de me manter e de continuar tendo uma saúde de melhor qualidade. Mas para quem durante a vida toda não praticou esportes, a partir dos 60, é recomendável, é fundamental? Como é que a gente faz a entrada, né, de uma pessoa de uma faixa etária acima de 60 na prática esportiva? Aí só pode ser com orientação, com dicas de um profissional. É isso, doutor? Exatamente. Mas do mesmo jeito que a gente está indicado atividade física para crianças pequenas, o início da atividade também não é restrito só para jovens. Você pode iniciar uma atividade com uma idade mais avançada, 50, 60, mesmo porque você começa a partir dos 50 anos, todos nós vamos ter uma mudança hormonal no nosso corpo e a gente vai começar um processo de sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, a transformação em fontes de energia mais. Então, a gente perde muito músculo e ganha gordura. Então, mesmo que você não tenha feito atividade física anterior, não tenha um biotipo, não tenha um substrato, uma reserva de massa muscular, você pode iniciar exatamente para combater essa perda de massa muscular. E aí, do mesmo jeito, como mais jovem, a gente tem uma facilidade maior para aprender as coisas, nosso cérebro funciona melhor no quesito de aprender movimentos novos, quando a gente está mais velho, a gente pode ter até um pouco mais de dificuldade, porém, a gente consegue. Então, você ter um profissional adequado, tem muitos profissionais hoje que estão especializados em exercício físico e ginástica para terceira idade, para pessoas mais velhas, esses daí são essenciais, porque eles vão entender o foco que ele precisa ter, como ele tem que direcionar essa atividade física para tentar uma questão mais de fortalecer a musculatura, que vai dar mais mobilidade, mais equilíbrio, evitar quedas, evitar outras complicações. E aí, com isso, você vai iniciar uma atividade física e, com certeza, também vai ter todos os benefícios da atividade física que você poderia ter ao longo da vida, mas mesmo iniciando mais velha, não tem nenhum problema isso. Bom, logicamente, a busca por um profissional que, com dicas e orientações, vai justamente fazer com que o idoso ele se movimente um pouco mais. Eu li lá um release que foi passado pela Patrícia Lima, e eu achei muito bacana, né, que a gente tem que se preocupar. No meu caso, por exemplo, aqui já tem dificuldade de andar, já vai lá fazer exercício, sempre procurando, talvez iniciando fortalecimento dos membros, principalmente os inferiores. Isso é fundamental, é o que vai dar para a gente a possibilidade de uma mobilidade de melhor qualidade, não, doutor? Sim, com certeza. Inclusive, tem estudos recentes que mostraram uma relação direta entre o aumento da expectativa de vida relacionado à quantidade de massa muscular que a pessoa tem nos membros inferiores. E é exatamente por causa disso, porque você tem uma massa muscular maior, você tem uma locomoção melhor, com isso você vai ter uma melhor qualidade de vida, vai diminuir o risco de quedas,
vai poder praticar mais atividades físicas, vai ter uma circulação melhor, combate melhor as doenças metabólicas. Então, é exatamente isso. O fortalecimento ele tem que estar sempre incluído. Eu sempre falo, é importante fazer uma atividade física em qualquer idade, mas tem que fazer uma atividade também que gere um fortalecimento, não apenas atividades de esforço. Então, você gerando um fortalecimento muscular, você vai conseguir ter todos os benefícios, uma mobilidade melhor e prevenir as quedas, que na idade mais avançada é um dos principais fatores que levam a um aumento da mortalidade. E outro detalhe importantíssimo, a gente sabe, eu já vi isso acontecer, lá em casa já aconteceu isso, com amigos, parentes também. A pessoa ela quer começar a fazer uma atividade física e acha que é um super-herói. Começa na academia às 7 da manhã e vai até o meio-dia. Faz 6, 7 horas por dia de atividade física. O excesso também ele pode ser altamente prejudicial nessa questão. Ou eu estou enganado, doutor? Não, com certeza, porque assim, cada um vai ter, obviamente, o seu limite, a sua quantidade de exercícios que consegue fazer, mas mesmo, principalmente quem começa, de repente se vislumbra, anima, tem que entender que o processo para você criar sua resistência muscular, o fortalecimento, ele é gradual. Então, você tem que ir aos poucos aumentando a quantidade e a prática da atividade física. O excesso ele pode ser prejudicial, porque a gente, quando faz uma atividade física, a gente utiliza muito a musculatura. Então, a gente gera fadiga muscular, os exercícios de fortalecimento, eles geram rupturas de fibras musculares, que com a regeneração vai dar uma adaptação para a melhora da musculatura. Só que se a gente exagerar, tanto na atividade quanto diminuir o tempo de descanso, a gente não permite uma recuperação do corpo. Então, dessa maneira, a gente vai aumentar o risco de ter lesões musculares, sobrecarregar a articulação, porque a musculatura está fadigada e pode sobrecarregar a articulação. E aí, com isso, você acaba tendo problemas maiores que se você respeitasse o corpo, o limite do próprio corpo, para fazer atividade na intensidade correta. Bom, e a gente entra nesse ciclo, né, de atividade, sai da vida sedentária, começa a prática esportiva, na juventude, na maturidade, né, já nessa etapa, né, da melhor idade, como muitos falam. Mas não é tão melhor assim não, porque começa a doer absolutamente tudo. Mas é bacana, né, é fundamental. Mas a gente vê que, às vezes, o esforço pode trazer também algum tipo de prejuízo, como já o senhor citou aí. Quais são os riscos da prática esportiva na questão do idoso, né? Quais são os riscos e como que ele deve agir, né, para se proteger de contusões, de problemas físicos, ortopédicos, na questão do exercício? Quais são os cuidados, doutor? Os riscos, eles são basicamente os mesmos riscos que as pessoas em diversas idades têm, tá? Com um risco um pouquinho maior em relação ao idoso, em algumas áreas. Mas os riscos são de lesões musculares, quando a gente está fazendo uma prática de atividade física, de fortalecimento, lesões das articulações, que pode estar sobrecarregando um pouquinho, algumas lesões na coluna, e até mesmo algumas fraturas por quedas, dependendo da atividade física que você tiver. No idoso, as pessoas, o que a gente pode fazer para prevenir? Primeira coisa, a gente até já comentou, é sempre ter o acompanhamento de um profissional. Por quê? Um profissional ele vai entender as limitações que cada um vai ter. Muitas vezes a pessoa tem alguma alteração de mobilidade de uma articulação que consegue mexer um pouco menos, o quadril não dobra tanto, ou o joelho, que se não tiver uma orientação, acaba forçando mais do que ele consegue sem prejudicar. Isso daí também, tendo um profissional adequado, ele vai entender os limites e permitir, tem algumas pessoas que não podem agachar mais do que 90 graus por causa de dor, artrose, desgaste, e aí o profissional identifica e limita isso e controla o exercício. As lesões musculares também, você permite, e também para as lesões articulares, você permite o descanso adequado do pós-exercício físico para não sobrecarregar, que aí você permite que o músculo recupere e não gere lesões, e algumas lesões de entorses, fraturas, que você fazendo exercício da maneira correta, evitando acidentes, que elas acontecem mais nos acidentes, evitando os acidentes, prestando bastante atenção, tendo uma orientação, você também minimiza bastante os riscos desse tipo de lesão. A lesão, ela pode acontecer de várias formas. O Paulo Lima, que trabalha aqui comigo, ele me lembrou de um detalhe interessante. Quando a gente fica muito tempo, né, sem fazer exercício e a gente retoma a atividade, o corpo sente, né? E sente dores absolutamente no corpo todo.
Numa situação como essa, aqueles remédios contra a dor muscular que são famosos, todo mundo sabe qual remédio eu estou falando, eles são adequados, eles podem ser, a gente pode, de repente, nos proteger destas dores contra estes remédios, ou esse remédio pode mascarar, de repente, uma contusão que pode ser mais grave? O uso desses medicamentos sem orientação médica, ele pode exatamente esconder algum tipo de lesão que você pode ter. Então, se é normal, às vezes você volta, sente essa dor muito intensa, uma dor muscular meio generalizada no corpo, às vezes, se você estiver achando que essa dor está um pouco exagerada, está fora do habitual, algo que você não sentiu, está muito diferente, é melhor procurar um atendimento médico, a gente vai avaliar, ver realmente se é só uma dor muscular tardia relacionada ao exercício, ou se essa dor ela gerou alguma lesão um pouquinho maior, que aí agora tem que ser tratada, e aí sim o uso do medicamento. Porque muitas vezes, se for só uma dor muscular, é melhor a gente fazer o uso de repouso, algumas técnicas não medicamentosas para recuperação e regeneração, como fisioterapia, liberação facial, repouso, do que você utilizar medicamentos, que aí pode mascarar alguma coisa, você estou bem, vai lá e faz outro exercício em cima, quando seria necessário fazer um pouquinho de repouso. O senhor sabe, o doutor Bruno Casares, ele é médico ortopedista, mas ele é especializado em ortopedia esportiva, não sei se esse é o nome correto. Eu estava aqui pensando, enquanto o senhor falava, eu lembrei aqui de uma situação, como eu já vivi lá nos anos 80, muitas situações de atletas que, para fazer uma simples cirurgia hoje de artroscopia no joelho, eles ficavam lá 3, 4 meses parados. Hoje o cara faz uma artroscopia, volta a jogar quase que na semana seguinte. A tecnologia, tudo absolutamente mudou. Hoje estamos de maneira bem avançada na questão de tratamento e também de cirurgias. Hoje é muito mais fácil corrigir uma possível falha, uma fratura, uma contusão muscular. Hoje está tudo muito mais rápido, mais eficaz também, não, doutor? Sim, a medicina ela vive uma constante evolução, né? E aí quando a gente fala ainda de atletas, essa parte de reabilitação, é algo que envolve muito dinheiro dos clubes, investimento alto em atletas. Quanto mais tempo o atleta fica afastado, é mais prejuízo que o clube vai ter. Daí é uma preocupação que sempre foi gerada. Então, a reabilitação precoce, de uma maneira que você não aumente o risco de uma relesão, ela é sempre buscada. Então, sim, a fisioterapia tem evoluído, aparelhos de fisioterapia para regeneração, tipos de tratamento para lesões, técnicas cirúrgicas, tudo tem evoluído bastante, exatamente para isso, para tentar deixar os atletas cada vez menos tempo afastados. E essas coisas não são direcionadas apenas para o atleta, que o atleta ele tem um tratamento intensivo, mas as mesmas técnicas cirúrgicas, técnicas de fisioterapia, elas também são aplicadas para a população em geral, para nós esportistas que gostam de atividade física, que podemos apresentar algumas lesões. A gente também, a fisioterapia, ela já tem sido utilizado diversas formas de tratamento que a gente vê em atletas profissionais, em clubes, exatamente porque todo mundo que faz uma atividade quer ficar o menor tempo possível parado, fazendo por causa de uma lesão. Então, quanto mais rápido a gente retornar a pessoa para a atividade física dela, melhor. Perfeito. Doutor Bruno Casares, quer dizer então, para a gente ter uma melhor qualidade de vida e uma longevidade ainda maior, exercício físico, prática esportiva, não tem idade para começar, mas se a gente começar um pouco mais tarde, depois dos 50, sempre com orientação. Esse é o conselho. Exato. Eu aconselho sempre que for iniciar atividade física, independente da idade, com orientação. Quanto mais velho, mais tempo que não fez atividade física, mais importante ainda ter essa orientação. Exatamente para a gente evitar complicações, evitar dores articulares, evitar problemas maiores. Mas o mais importante é entender que a atividade física, ela é um remédio. Dá para a gente entender que ela é um remédio. Muitas vezes as pessoas que têm problemas de pressão, diabetes, colesterol, iniciam a atividade física e conseguem diminuir doses de medicamentos, até mesmo tirar o uso de alguns medicamentos que fazem de uso contínuo. Então, a atividade física, ela trata, previne e aumenta a sua longevidade, dá maior qualidade de vida, te dá uma mobilidade maior, força muscular. Então, ela só pode trazer benefícios para a gente, principalmente se praticada da maneira correta.
Perfeito. O doutor Bruno Canizares conosco, né? Eu cometi um engano aqui, mas é Bruno Canizares, médico ortopedista. O senhor que é especialista em ortopedia esportiva, entre vários pacientes dos quais o senhor já teve aí a possibilidade, algum atleta de peso renomado de nome que passou pelas mãos do doutor Bruno Canizares? A gente eu trabalhei com vários atletas profissionais de diversas áreas, do judô, do futebol também, futebol feminino, atendi diversos atletas, mas então, apesar da gente ter uma formação em ortopedia esportiva, a grande maioria do nosso atendimento é a população em geral, não atletas famosos, mas nós que somos trabalhadores, atletas de final de semana, que gostam de fazer atividade física todo dia, essa é a grande maioria dos pacientes que a gente acaba atendendo. E o Paulo Lima me lembrou aqui, para evitar contusões mais sérias, sempre usar o tênis adequado, que é um outro conselho fundamental, é isso? Certo. Cada esporte tem um calçado adequado, cada tipo de pisada, cada tipo de pessoa tem um calçado adequado para fazer corrida, fazer outra atividade. Então, sim, sempre que for fazer um esporte, o equipamento adequado é ideal. Perfeito. Doutor Bruno Canizares, obrigado pela presença, pelas orientações, pelo jeito que o senhor está falando aqui conosco, que eu acho que daqui a 40 anos aproximadamente eu não estarei mais aqui, mas com certeza o nosso próximo apresentador vai entrar em contato com o senhor para falar sobre longevidade. Doutor Bruno, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu gostaria de deixar minha rede social aqui, o Instagram, @Dr. Bruno Canizares, Dr. Sol DR, que eu sempre compartilho informação, sempre tento orientar um pouquinho as pessoas. Então, isso que fez aqui, eu tento um pouquinho para ajudar todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês. Eu é que agradeço. Muito obrigado ao Dr. Bruno Canizares, médico ortopedista, dedicado a fornecer cuidados excepcionais, né, e especializados, né, em saúde músculo-esquelética. Toda a preocupação que a gente tem que ter, o exercício físico é fundamental, que a gente tenha o entendimento que a atividade física ela faz parte. A atividade física ela faz parte justamente, né, da vida nossa, e a gente tem que ter certeza essa questão de que acabou. Tem que ter essa questão de que a gente pode, em determinado momento, voltar a ter a atividade.